Fala pessoal, estamos aqui para mais uma aula e essa aula é uma aula rápida e eu vou te ensinar aquilo que provavelmente você não conseguiu aprender lá enquanto você fez o seu curso técnico, tecnológico, engenharia sobre redes industriais. Então, de cara, eu já vou iniciar. A junção de topologia, a estrutura física que você vai montar com um protocolo é uma rede industrial. Então, redes industriais, vou colocar aqui algumas observações, tá bom? Ó, deixa eu pegar aqui. Redes industriais é igual a topologia mais protocolo. Bom, então redes industriais é a junção de topologia mais protocolo. E eu quero falar hoje sobre topologia. Topologia é como vai ser estruturado a sua rede industrial que tem um protocolo dentro de uma indústria, tendo como premissa que nós estamos falando de redes industriais. Então, topologia é como vai ser estruturado uma determinada rede dentro de uma indústria, fisicamente, tá bom? Supondo que você esteja ali fazendo uma rede de um projeto de rede física dentro de uma rede Profinet. Vou colocar aqui, ó, Profinet ou Ethernet IP. Vou colocar Ethernet IP. Bom, essa seria dois projetos de redes muito semelhantes e nós vamos trabalhar com topologia. Primeira coisa, gente, toda vez que você vai estruturar uma rede, é recomendado, e aí são boas práticas, eu vou além aqui daquilo que eu ia falar hoje. É uma boa prática, que é o ato de você ter toda a sua estrutura de rede separado fisicamente de outros sinais elétricos. Então, quando você está fazendo um projeto de redes industriais, e eu já fiz alguns, você geralmente separa a sua infraestrutura de força, tá bom? Da sua infraestrutura de sinal, da sua infraestrutura de redes, tá bom? Geralmente a gente separa. Força, por que que eu faço essa separação? Justamente porque quando a gente tem cabos ali, que são cabos de força, que estão ligados em cargas indutivas, capacitivas, vai gerar todo cabo que tem uma corrente, gera um campo magnético. E esse campo magnético muitas vezes pode influenciar no seu projeto de redes industriais. Então, nesse caso, você separa isso, separa para que não haja interferência. Tem uma teoria, depois pesquisa, que é a teoria do acoplamento capacitivo. É como o campo eletromagnético de um cabo de força ele vai impactar dentro de um projeto de redes. Mas isso aí eu vou deixar para vocês estudarem. O que eu quero falar aqui, e é o foco da nossa aula, é sobre topologias. Vou citar algumas topologias aqui e aí eu vou te falar qual é o melhor caso. A primeira topologia que nós vamos estudar é a topologia de opa, um errinho aqui, em série ou barramento, que é igual você pode ouvir em alguns lugares, que é a topologia em barramento. Topologia em barramento, eu tenho um equipamento 1, tenho um equipamento 2, tenho um equipamento 3. Geralmente o equipamento 1, equipamento 2, equipamento 3, se for Ethernet IP, vem, ou o Profinet, vem com switch integrado. E o que que isso permite? Vou mostrar para vocês o que isso permite, tá bom? Isso permite que um cabo chegue aqui, conecte no meu equipamento 1. Como tem duas portas, esse equipamento 1 vai pegar a segunda porta e vai jogar ali no meu equipamento 2. E o meu equipamento 2 vai jogar no meu equipamento 3. E se você for parar para pensar, eu estou tendo uma estrutura aqui, que é uma estrutura em linha. Essa topologia é uma das mais baratas. Por quê? Porque a gente não tem grandes custos financeiros, não é tão caro financeiramente de implantar, porque nós não precisamos de grande quantidade de cabos de rede, de outros equipamentos, como o switch, por exemplo. Só que tem um problema. Se eu perder a comunicação aqui, todo o equipamento que está para frente desse sinal, supondo que aqui seja o seu CLP, perderá a comunicação, tá bom? Essa rede aqui também é possível você trabalhar com outro tipo de rede. Aí eu vou colocar aqui até em vermelho para você entender. Esse outro tipo de rede é a rede em anel. Vou colocar aqui, ó, rede
Na realidade não é rede, né? É topologia. Vamos colocar aqui topologia. Vamos lá. Topologia anel. O que eu preciso fazer? Tudo que eu preciso fazer é pegar esse cara aqui, tá bom? Pego esse cara que é no segunda porta do switch e eu vou levar ele lá, né, na primeira porta. O que isso vai permitir? Que eu tenha exatamente aqui uma topologia em anel. Se você ver, se a gente for interligar, cada equipamento tem um nó. Se a gente for retirar aqui os equipamentos, você interligar os cabos, vai realmente formar um anel. Qual que é a vantagem? Que os dados eles vão comunicar por dois lados. Então, se eu arrebentar aqui e os meus dados não conseguir transmitir para o lado direito, ele vai transmitir para o lado esquerdo e eu não vou perder a comunicação. Essa topologia em anel é uma topologia que a gente pode trabalhar principalmente com equipamentos em redundância. Eu mostrei aqui dois tipos de topologias, que é a topologia série ou barramento e a topologia em anel. Eu quero mostrar agora uma terceira topologia muito bacana, que é a topologia, vou colocar aqui, topologia tá ali, topologia, e nesse caso será uma topologia em, deu branco, estrela, topologia estrela. A topologia estrela tem a premissa de que eu tenho um equipamento central, e esse equipamento geralmente é um switch. E nesse switch, na realidade, ele é um concentrador de nós. Eu tenho vários equipamentos que estão concentrados nele. Essa é uma estrutura um pouco mais clara, porque geralmente o switch industrial, ele é um switch mais caro, ele é um switch um pouco mais, tem um valor financeiro maior, e ele não é tão fácil de ser implantado. Só que ele tem algumas vantagens em relação à primeira. Se esse equipamento aqui, ó, ele der problema, então eu perdi a comunicação aqui, eu vou ver, eu vou conseguir, eu não vou parar toda a minha estrutura como a topologia em barramento. Pelo contrário, eu vou conseguir identificar qual equipamento tem falha e lá fazer os devidos ajustes. Então, a topologia em estrela ela é muito boa para diversos projetos. Só que se o seu problema for no switch, aí nesse caso você perde toda a comunicação. Então, há duas probabilidades de erros aqui, né? Ou o erro que você vai ter no equipamento, fácil de resolver, fácil de identificar pela topologia em estrela. Agora, se se o seu problema for no switch, todos os equipamentos que estão concentrados naquele switch vai perder a comunicação também. E quando você, em algum projeto, perceber que tem um switch conectado em outro switch, estava desenhando aqui, ó, aqui um switch e aqui outro switch, tá bom? E nesse switch também eu tenho equipamentos que estão conectados. De switch para switch, nesse caso eu tenho uma topologia chamada topologia em árvore. Então, se você viu que um cabo saiu num switch e foi até o outro switch, de cara você já sabe que é uma topologia em árvore. Se você vê que está só conectado equipamentos no switch, topologia estéreo. Se você viu que um equipamento que tem duas portas ali, conectou em um, depois foi para o segundo, para o terceiro, topologia em barramento. Se você tem só dois CLPs ali que estão trabalhando no mesmo processo, provavelmente ele é uma topologia em redundância. Então essas são as quatro principais topologias que a gente tem dentro da indústria com as suas principais vantagens e desvantagens. E se você curtiu essa aula, que é uma aula bem rápida sobre topologia de rede, não esquece de curtir, de compartilhar, de enviar para aqueles amigos seus que você vê que faz sentido e que eles vão aprender com isso. E não esqueça que nesse canal aqui eu te ensino a desenvolver projetos de automação industrial na prática e a impulsionar a sua carreira dentro da indústria 4.0. Então, pessoal, até a próxima aula.